que acontece? Medida coercitiva: carregar forçadamente pai e mãe para juízo por causa de forjar a justiça em detrimento do direito civil e da legítima defesa, em detrimento do legítimo direito civil, que é outorgar a legítima defesa, sobre condições falsas que a família não quer se apresentar, desconsiderando os atos libidinosos contra nós e nossos filhos, que aconteceu por parte do bêbado de merda, protegido pela delegacia da Lagoa da Conceição nos atos do ano de 2020, por esse policialesco que insistiu nas denúncias contra a mãe de família. Uma justiça carregada de erros, carregada de putrescina, carregada de cadaverina, apoiados por governos imbecilizantes, querendo obstruir a justiça, usurpação da justiça e obstrução do nosso direito civil à resistência. Temos direito à resistência civil quando os governantes são imbecis, estão em desordem, apoiando imoralidade. E não venha você dizer que você é amoral, Jorginho Melo, porque se você é amoral, essa causa em favor da família já estaria encerrada. E não estariam vocês metendo o Ministério Público para proteger vadias, delinquentes, bandidas, estrupiadoras, atos de usurpação da justiça nos anos 2011 e 2012, e segue a saga só porque denunciamos juiz e promotor da época, públicos e de graça nas redes. É por isso que vocês não aceitam a nossa resistência civil, porque nós enfrentamos a justiça em todos os níveis da sua colateridade, efeitos colaterais da justiça, efeitos tóxicos que devem ser absorvidos por seja quem esteja no governo do estado de Santa Catarina ou nos desembargadores. A partir do momento que a história conjunta, todo o conjunto jurídico da história da família tem que ser colocado em pratos limpos, tem que ser avaliado e não protegido o canalha do juiz e do promotor que vendeu sentença na época. E o carteiraço em vocês, nos atos de usurpação da justiça e forjar condena, usando medida coercitiva, porque a medida coercitiva não era necessária. Veja bem, senhores, mediante os fatos das mesmas senhoras vagabundas estarem querendo levar o nosso filho adolescente para dentro da casa delas. Olha a gravidade disso, senhores. Presta atenção nisso, senhores. Depois que os atos libidinosos acontecem, que eles se consumam, a família que não protegeu a criança. Não foi isso que o canalha do Jefferson Osvaldo Vieira disse quando o bebê foi retirado daquela creche, daquela escolinha e entregado naquelas situações para a mãe? Não foi isso que ele disse, esse canalha, vagabundo de marca maior, para proteger uma estupiadora? E ainda há investigação maldita, onde trocaram várias vezes, de 3 vezes, 4, de delegado para proteger a escola, proteger aquela prefeitura. Exatamente igual agora vocês estão fazendo, seus canalhas da justiça, seus canalhas de marca maior, seus malditos delinquentes da lei.
Isso aqui é usurpação da justiça, usando o fórum universitário, fazendo mais crimes que vocês podem carregar numa única folhinha falha com 13 crimes. Porque isso aqui não era um processo sumaríssimo, qualquer coisa. Isso aqui não era qualquer coisa. E por que eu fui condenada? Para tirar o meu direito à livre defesa. Foi por isso que vocês orquestraram tudo isso. Com os atos e abusos das polícias. Em favor disso, dessa porcaria. E agora a família exige, senhor Diego Tibes, investigador, que não apenas identifique os encapuzados, que essas senhoras dos atos libidinosos aqui querem esconder as suas caras de bunda, as mesmas caras de bunda que elas meteram na TV, enquanto já tinham iniciado os seus processos contra o adolescente, contra as crianças, tanto na quadrilha de boletins de ocorrência que elas formaram, logo após formaram a quadrilha armada, exatamente como o grupo político armou, a palavra que Lírio usou é armou contra a família essa condena, visando evitar que a mãe buscasse a proteção através da legítima defesa legal para sua família, que ela tanto cuida. Por que elas têm tanto medo de uma arma? Por que Nailde vem pedir tiro na frente de casa? Depois de ter invadido as redes sociais para dizer que nós estávamos criando cultura de armas para os nossos filhos? Sim, nós criamos cultura de arma para os nossos filhos. Nós criamos cultura de legítima defesa. Nós ensinamos eles a forja, inclusive para autodefesa primitiva. Esses somos nós, diferente, muito diferente das diretrizes e bases de ensino e professoras que visam atos libidinosos com adolescentes, mesmo contra a vontade do próprio adolescente, que usam as polícias para discursos de ódio, para discursos mentirosos durante essa abordagem, enquanto elas cortam a água da família e fazem todo tipo de porcaria nojenta, escrota, e querem ter razão mediante essa justiça falha, opressora, bunda mole que nós temos no nosso estado, através daquela universidade que tantas vezes eu tenho chamado de universidade da maconha, para ter disposto grupos para perseguir uma criança na praia, velhas. E tu vai na escola, criança? Aí desci eu lá no trapiche, filmei a cara das politiqueiras. Minha esposa só perguntou. A tua esposa não tem que perguntar nada. Ninguém tem que perguntar nada. Nossos filhos estão sob uma exclusiva proteção dos pais, com os olhos bem gordos, bem grandes, para cima de qualquer canalha, criando tretas e mutretas, inclusive usando a própria polícia, que deveria proteger essas crianças, e a proteção que ela deu foi para os capuzados e bandidos. Inaceitável isso, inaceitável isso. Um delegado foi por uma televisão. Olha o que ele foi dizer, com todas aquelas imagens que foram publicadas. As crianças não estavam sozinhas. A criança estava acompanhada dos pais e mesmo assim ele quis transformar a criança no ladrão. Então os pais são o ladrão. Como se a mãe não tivesse sendo espancada em via pública. Segundo a própria corregedoria, a Polícia Civil tentou organizar essa baderna. Só que a Polícia Civil não consegue resolver a questão do delegado.
Porque agora, se nós fomos conduzidos, segundo a própria Polícia Militar, diz que a Polícia Civil escreveu, por um guias de fato, por que é que fomos pressionados dentro da delegacia como se fôssemos ladrões? Por um delegado da roubos e furtos? E vão dizer aí, Jorginho, que vocês são a moral, o bom costume e que fazem tudo certinho? Seus canalha! Seus canalha! Seus defensores de bandidas, maconheiras, putinha, estrupiadora! Nós estamos aqui para proteger criança e não é para andar nas contendas da justiça. Eu já falei que toda essa sujeirada vai ter que ser limpada pelos mesmos que criaram a sujeira. E vamos oferecer resistência civil. É de direito criar nossa instituição paralela de investigação. Está na Constituição que, mediante abusos da justiça, podemos criar... eles me derrubam. Instituições paralelas à justiça, paralelas aos conluios, paralelas aos delitos, tanto para proteger nossos filhos, quanto para investigação. Investigação daquilo que nos últimos 6 meses não foi investigado, mas que agora, depois da pressão popular, pressão da mulher máquina, essa aqui que está aqui nas telinhas, foi aberto para identificar capuzados. Porque as outras vagabundas que fizeram contendas com a justiça, mentiram e omitiram fatos, já estão todas identificadas, aguardando ordem de um juiz ordeiro. Ordeiro e não desordeiro. Para botar mandados sobre elas. Elas têm que ser indicadas. Nenhum encapuzado ia chegar até na nossa casa se não fosse por todo o orquestrado político das fofocas delas. Orquestrado político da fofoca delas. Orquestrado político da fofoca delas. Isso é resistência civil. Isso é proteção a minhas crianças. Isso que eu estou fazendo é, insistentemente, não apenas cutucar a onça do Estado com vara curta, mas dominar a onça, chamado Estado, deplorável, de direito positivo, totalitário, que não tem a ver com os catarinenses e nem com a justiça. É direito oferecer resistência civil. É direito não comparecer a um tribunal corrupto, como o Fórum da Maconha. Porque eles trabalharam a favor do bandido Coquinha. Eles trabalharam a favor da quadrilha de sequestro de 2020. Eles trabalharam em favor de tudo que é porcaria feita na Costa da Lagoa contra essa família e não tiveram interesse nem na delegacia, nem na delegacia da infância, nem nas instituições infantis de promotoria, em lugar nenhum, em nenhum momento, de proteger a família e a mãe, e muito menos o paciente curado, porque para eles é o paciente morto. O paciente curado é o paciente morto. Entendeu? Ou eles matam, ou eles desconsideram ele do sistema, que é o que eles estão fazendo com o Renato agora. E nós estamos aqui por isso, para enfrentar isso, oferecer resistência civil, oferecer resistência moral e oferecer as exigências da família na revisão das 500 folhas putrefatas naquela cidade de Concórdia, onde a justiça tem dono e que não é diferente em Florianópolis, é tudo a mesma droga. São sempre os mesmos donos, são sempre as mesmas seitas, são sempre as mesmas porcaria. E quando vem um grupo que mostra diferença, que faz a diferença,
seja ela monetária, seja ela educacional, seja ela revisão histórica, seja ela em todos os níveis sociais, de camadas sociais. Aí vem os Cadaverina e diz que a pesquisa brasileira, que está além de mostrando o que não foi mostrado através da arqueologia internacional, eles vêm cagar no peidar em cima dos caras. Vocês acham que eles fariam alguma coisa de bom para mim? Que defendo eles? Que defendo isso? Que defendo o mundo diferenciado? Acha que eles iam fazer alguma coisa em favor dos diferentes? É claro que não. E é por isso que a família contratou e pagou uma dessas aí do direito positivo, que vai ter que dançar a música da família e não a música do Estado, porque senão eu boto o número dela aqui nas redes, eu dou pau nela, nas redes, oferecendo resistência civil. Resistência civil não é uma resistência violenta. Resistência civil é uma resistência inteligente, mostrando para as instituições de todos os níveis, escolares, humaneiros de criança, justiça, em todos os níveis que podemos sim defender. Defender nossas ideias? Não, nossas ideias já não valem nada mais para o Estado, mas podemos defender o que é mais precioso, que é nossa própria vida. E isso é o primeiro direito da Carta de Direitos Humanos, defender sua própria vida. Não vai ter educação, não vai ter nada dessas camadas sociais se você não tiver a sua própria vida. E faz como isso quando todos os níveis vão contra a própria vida da pessoa? Explica aí, autoridades! Vocês não são as autoridades? Então explica aí! Quem protegeu a vida da mãe de família? Quem está protegendo agora a saúde da mãe da família? Fazendo essas audiências inescrupulosas. Essa perseguição judiciária maldita. Maldita, forjada politicamente pelo Jorginho Melo, pelas canalhas da justiça, por todo o grupo que instaurou parceria com ONG lá no Ministério Público para forjar sequestro planejado. Quando o cidadão comum e de bem oferecer resistência civil aos canalhas do governo que faz mais propaganda do que soluções. Pare de fazer propaganda, Jorginho. Eu faço propaganda de atos reais para você de graça, pro resto da minha vida. Para de gastar dinheiro em propaganda do seu estado. Ou ir pro Instagram falar uma coisa. Ir pro discurso quando bota a tal da mulher lá do Ministério Público como desembargadora, dizendo que vocês são toda moral. Essa é a moral de vocês que eu tô contando aqui, clamando. 5 anos vocês não tiveram moral nenhuma para vir aqui ver o que estava acontecendo e se essa mãe precisava uma ajuda. E vocês não têm moral nenhuma para vir posteriori à consagração da minha independência na educação e na saúde dessa família, exigir merda nenhuma. Tudo que vocês estão fazendo é tentar destruir a saúde do pai de família conquistada e me destruir a minha saúde conquistada com essas porcarias, esses delitos que vocês fogem. Mas não tem problema, queridos. Não há problemas. Nós oferecemos resistência civil uma vez, oferecemos resistência civil novamente. E enquanto as bandidas não estiverem investigadas e presas, nós não vamos calar a nossa boca e nem aceitar os delitos do Estado. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa proposta. Vocês querem defender essa quadrilha de professora aposentada maldita, que é da mesma raça tóxica, libidinosa,
que foi lá assediar a Ana Campagnolo com as filhas dela na Assembleia Legislativa, querem mesmo defender essas canalhas? Vocês vão defender. Agora, a família não vai parar de mostrar como vocês são mentirosos, absolutamente corruptos, quando se abraçam com as pessoas erradas. E são imorais. É imoral achar que as escolas da ilha está tudo bem dentro delas, porque vocês sabem muito bem que essas professoras, em sua maioria, não valem nada. Tem que fazer uma revisão de professoras e oxalá o consigam. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. Eu não sou dona dos meus filhos, mas eles gostam das regras da mãe, porque são regras que funcionam para a proteção deles. Não são regras estúpidas de um Estado maldito por natureza, incapaz, incoerente, imprudente, com policiais calcinha que vêm defender bandidos e não defende quem precisa ser defendido. Meus filhos, minhas regras. É diferente da possessão do Estado querer tirar os filhos dos pais, pais que botam regras para a proteção dos filhos, que cuidam com todo amor e dedicação e que não querem eles metidos em sociedade decadente, tóxica por natureza, aliado com drogadinhos oportunistas que vão estragar toda a vida deles. Vai ver se nós cortamos a amizade deles com esses senhores, essa raça boa que tem aqui na costa, pessoas que construíram suas vidas legítimas, que estão aí estrupiados pelo próprio poderio da porcaria da saúde pública. Vê se nós cortamos esse tipo de amizade deles. Vê se nós cortamos a amizade deles com outro mecânico, com 2 mecânicos. Vê se a gente corta. Para vocês entenderem do assunto, vocês têm que estudar essas crianças, estudá-los, entendê-los. E para isso eu não vi nenhum interesse, porque eu convidei o Estado maldito para entrar na minha casa e ele não veio. Ele só veio quando foi para me apunhalar pelas costas, através das vadias políticas. Então eu vou dar um chute na bunda de vocês e dizer o seguinte: meus filhos, minhas regras, meus filhos, minhas regras. Isso não é uma possessão dos meus filhos. Eles estão sendo preparados para enfrentar um mundo que nem vocês, governantes, são capazes de enfrentar, mas são capazes de criar. São capazes de criar todo tipo de delinquência e não são capazes de lidar com ela depois. Beijinho, beijinho e pau, pau. Força na peruca.